Vamos conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com o padre Carlian Vale, padre caicoense, seridoense, né, que está em Roma, e vive aí os últimos momentos do Papa Francisco, né, e também dessa mudança que a Igreja Católica vai viver aí nos próximos dias. Padre Carlian, seja bem-vindo aqui ao Sistema Rural de Comunicação. Como é que está Roma? Como é que está o Vaticano? Como é que o senhor pode descrever, já que está aí, aqui para os caicoenses, para os seridoenses, com a morte do Papa Francisco? O Papa Francisco, que é exemplo aí de humildade, que tanto motivou e mexeu com os católicos pelo mundo inteiro. Bom dia. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os rádio ouvintes da Rádio Rural de Caicó. Bom, o Papa Francisco nos surpreendeu, né, com essa morte que, apesar do seu caminho de enfermidade, não parecia que estivesse assim tão próximo, visto que ele vinha demonstrando uma melhora significativa. E acredito que o clima, antes que mais nada, foi um clima de surpresa, aquela coisa. Já lidamos com tantas fake news, né, sobre a morte e a saúde do Papa, que no primeiro momento as pessoas diziam, mas é verdade, né, faleceu mesmo, né, conversa. E, de maneira geral, o clima que se respira aqui, neste momento, é um clima de oração, de expectativa e de agradecimento a Deus pela vida do Santo Padre. Né? Assim, aqui em Roma estão chegando muitas pessoas, estão chegando já muitos peregrinos que viriam naturalmente para o Jubileu dos Adolescentes, que está programado para este fim de semana, e outras muitas pessoas, gente que já vinha e que antecipou a sua vinda. Então a cidade está muito movimentada, mas aquele movimento pacífico, de oração, né, de um clima de mais de recolhimento, eu diria, por pelo respeito e admiração que todos têm pelo Santo Padre Papa Francisco. O senhor certamente vivenciou aí alguns momentos, se não próximo, se não ao lado mais próximo ao Papa Francisco. Quem era Francisco para o padre Carlian Vale? Bom, nos últimos 7 anos, né, eu estive aqui, estou aqui neste momento, né, aqui em Roma, servindo na Santa Sé, em uma comissão que se dedica ao nosso continente latino-americano. E, sim, tive, graças a Deus, algumas oportunidades de saudá-lo, sobretudo, né, são saudações geralmente rápidas, né, em que você troca uma palavra, diz uma coisa, às vezes deixa algum presente, né, eu me lembro na época em que foram canonizados os santos de Cunhaú e Uruaçu, que eu levei um santinho e agradeci a ele pela canonização. Outra vez eu levei uns biscoitos de Caicó numa dessas saudações e deixei de presente para o Papa. Então são momentos muito simples, são momentos muito familiares e que tem um significado muito grande, porque nesses momentos você toca na humanidade do Santo Padre, na atenção que ele lhe dá, naquilo que você está falando, né, os gestos, né, um Papa de gestos, né, e os seus gestos às vezes se revelam nessas coisas simples. Né, eu me lembro que às vezes eu comentava assim, numa dessas saudações, de Santo Padre, reze por fulano de tal que me pediu que eu lhe pedisse orações, é uma pessoa que está enferma, tá? Então, você via que ele de fato orava, né, e parava e repetia o nome da pessoa e rezava. Então essa atenção era muito forte, né? Assim, essa humanidade, essa caridade, e essa simplicidade também, né? Assim, nós assim, de minha parte, eu pude participar assim de alguns poucos encontros mais longos, né? Além dessas saudações, mas sempre o Papa num espírito de escutar quem está ali com ele, quem está na reunião com ele, num espírito de acolhimento, de simplicidade e de palavras também claras e simples naquilo que ele tinha a direcionar, né, para quem estava diante dele. Deixa um legado, Francisco deixa um legado para toda a humanidade? E, com certeza deixo, né? O Papa Francisco, ele
o legado dele se resume no seu próprio nome, né? O nome Francisco, que, como ele disse no início do pontificado, ele escolheu em referência a São Francisco, por três motivos muito claros. Primeiro, pela pobreza de São Francisco, depois, é, pelo que São Francisco fez em vista da paz, né, toda a reconciliação com a Terra Santa, por exemplo, né, na época das cruzadas e tudo, e também das guerras internas aqui, em Perugia, em Assis e tudo mais, e o cuidado também de São Francisco com a natureza, né, essa ligação que tem São Francisco com a natureza. E o Papa Francisco deixa o legado de muitas outras coisas, mas acredito que eu resumiria nessas três, que são as três coisas identificadas já no seu próprio nome. Na escolha do seu nome, nós temos isso, né? Um homem pobre, simples, despojado. Quando nós vemos assim o testamento dele, né? Um testamento que não menciona nenhum bem, né? Um testamento em que ele diz somente onde quer ser sepultado, e que ainda diz que conseguiu um benfeitor para a pedra do seu túmulo, né? Então, como a dizer, nem esse gasto eu quero que a igreja tenha comigo, né? Então, um homem simples, um homem pobre, um homem de paz, e nesses últimos anos sofreu muito pela paz. Também no seu testamento ele menciona que os seus sofrimentos no final da vida ele oferece pela paz no mundo, né? Então também isso fica muito forte. E tudo aquilo que ele desenvolveu a respeito do cuidado do que ele sempre chamou a casa comum, né? Então a nossa responsabilidade enquanto cristãos, enquanto seres humanos, com aquilo que Deus nos deu, né, na nossa casa aqui é a Terra. E é possível entender, Padre Carlian, qual caminho a Igreja Católica toma a partir de agora ou ainda é cedo para discutir isso? É muito cedo, né, Geraldo? É muito cedo. Não acredito que estes dias eles são os dias de luto, são os dias de recordação e gratidão pelo Papa Francisco. Após o seu sepultamento, que está previsto para o sábado, né, hoje começou o velório público, sábado vai ter o seu sepultamento. Então, após o sepultamento, há 9 dias do que acho que se chama o novilúnio, que são dias ainda de oração pela igreja, pela alma do Santo Padre. Depois desse período, então, quando se começa, de fato, a se projetar o futuro, né? O futuro, acredito que, obviamente, está sempre nas mãos de Deus, mas tende a ser um futuro de continuidade da grande renovação que foi o Concílio Vaticano II na vida da Igreja, né? E que os papas, desde o Concílio Vaticano II, eles foram parte dessa corrente, dessa graça e dessa renovação da vida da Igreja. Padre Carlian continua, segue com a missão aí em Roma, na Itália. Sim, bom, nós, quando viemos servir aqui no Vaticano, né, os sacerdotes, os religiosos que vêm servir, eles vêm por 5 anos, e a cada 5 anos há a possibilidade de encerrar o serviço ou de renovar. Eu estou no meu segundo período de 5 anos, então, teoricamente, devo continuar aqui mais 3 anos nesse serviço, até completar os 10. A seu tempo se discerne se com esses 10 se encerra o serviço, se renova, né? A cada coisa o seu tempo. Mas, neste momento, a minha previsão é de ter mais 3 anos pela frente nessa disponibilidade que dei ao chamado da igreja para servir aqui na Santa Sé. Padre Carlian, muito obrigado pela participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Mais alguma informação que o senhor queira acrescentar, fique à vontade. Uma mensagem aqui para a Diocese de Caicó, para o Seridó também, sobretudo sobre esse momento que a Igreja Católica vivencia. Muito obrigado. Sim. Bom, eu que agradeço a oportunidade, né, de compartilhar com vocês. Acredito que este tempo que a igreja vive é um tempo natural, né? E a igreja há 2000 anos vive essa graça, digamos, da continuidade apostólica, como também cada diocese vive essa graça quando há a transição entre um bispo e outro. Em Caicó também estamos vivendo esse dom, e isso é sempre um dom, é sempre uma graça.
Porque, por um lado, nós somos gratos por aquilo que Deus nos deu, pelo pastor que nos deu. Por outro lado, nós somos abertos àquilo que o Espírito Santo desejará suscitar com os novos pastores. Isso seja a nível universal, com o Santo Padre, seja a nível diocesano. Nós, católicos, acreditamos na instituição do ministério petrino, da parte de Jesus Cristo, na instituição do colégio apostólico e, portanto, da sucessão apostólica através dos bispos, e essa é a nossa segurança de fé, é isso que mantém a unidade da nossa fé católica. Então, diria, sobretudo, que cada um possa, no seu coração, agradecer muito a Deus pelo grande e imenso dom que foi o Papa Francisco para a Igreja, e, ao mesmo tempo, que cada um peça, ore, suplique o dom do Espírito Santo a Deus, para que ele nos dê um novo pastor a seu tempo, segundo o seu coração, e que nós tenhamos um coração aberto para acolhê-lo com aquela que será a contribuição própria dele para a Igreja, seja a nível universal, seja a nível local.